Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre um plano preparado pela OTAN para a criação de corredores na Europa que permitirão, em caso de emergência militar, que até 300 mil soldados da Aliança sejam rapidamente enviados para a fronteira com a Rússia. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. Quando a OTAN foi criada em 1949, o seu objetivo era bastante claro: criar uma aliança militar capaz de enfrentar com igualdade o gigantesco Exército Vermelho de Stalin, que naquela época tinha mais soldados, aviões e blindados do que todos os países europeus combinados. Por isso, a nova aliança precisava contar com a presença dos Estados Unidos, a única potência nuclear plena naquela altura. Durante décadas, a OTAN cumpriu na perfeição o seu papel, impedindo, através da dissuasão, que a União Soviética atacasse algum país membro. Mas em 1991, o Império Soviético, o único motivo para a criação da aliança, desabou de forma estrondosa, levando muitos a colocarem em causa a existência da aliança. No entanto, aquilo que se verificou foi justamente o oposto, com boa parte dos países que no passado estiveram presos dentro da esfera de influência da Rússia soviética, demonstrando interesse em entrar para a aliança, com o motivo de todo esse interesse sendo bem simples: o medo da Rússia se reerguer dos escombros da União Soviética e voltar a ser a potência imperialista e expansionista que tinha sido no passado. E foi assim, com base exatamente nesse argumento, que nações como os 3 países bálticos, a Polônia, Romênia, Bulgária e Hungria, se apressaram em entrar para a aliança enquanto a Rússia ainda estava se reerguendo dos escombros. Todo o receio que motivou esses países a entrarem para a OTAN se materializou em 2008, quando a Rússia invadiu a pequena Geórgia, ocupando militarmente desde então cerca de 20% daquele território. E em 2014 veio outra confirmação de que a Rússia tensionava voltar à sua velha política expansionista ao invadir e anexar a região ucraniana da Crimeia e ao iniciar o financiamento de uma guerra separatista em Donbás. E como se todos esses sinais já não bastassem, em 2022 veio outro, ainda mais forte, com a Rússia lançando uma gigantesca invasão contra a Ucrânia, visando anexar o Donbás e as ricas regiões ucranianas no sul, às margens do Mar Negro. Essa segunda invasão da Ucrânia acabou definitivamente com qualquer dúvida que havia com relação ao apetite expansionista de Putin, levando nações historicamente não alinhadas como a Finlândia, neutra desde 1945, e a Suécia, neutra desde 1812, a decidirem se juntar à OTAN. Para os finlandeses e suecos, se Putin invadiu a Ucrânia com o único propósito de anexar terras, poderia perfeitamente fazer o mesmo com eles, com a única forma de impedir isso sendo através da adesão à OTAN. No entanto, apesar de no papel a OTAN ter 3,5 vezes mais soldados, 4,5 vezes mais aviões e 2 vezes mais blindados do que a Rússia, toda essa gigantesca força está espalhada por 32 países em 2 continentes diferentes. O que significa que, se Putin for suficientemente rápido e contundente, é, teoricamente, capaz de avançar por alguns países membros da OTAN no leste europeu, antes que a aliança seja capaz de concentrar a sua gigantesca força para contra-atacar. Apesar de ser um cenário muito pouco provável, muitos membros de topo do regime de Vladimir Putin e muitos propagandistas russos insistem em afirmar que um ataque russo relâmpago contra alguns países membros da OTAN mais periféricos, como a Finlândia, os 3 países bálticos e a Romênia, poderia, diante de certas condições, não levar a uma resposta conjunta da aliança ou, em caso de resposta, seria lenta, fraca e sem vontade e determinação suficientes para expulsar as forças russas. Para enfrentar Putin em um eventual conflito relâmpago no leste europeu, a aliança precisa de um plano para levar até a fronteira russa os seus melhores soldados, veículos e equipamentos.
E isso de forma muito rápida e, acima de tudo, segura. E é pensando nisso que a Aliança está ultimando os planos para a criação de corredores marítimos no Mar do Norte, Mar Báltico e Mediterrâneo, e corredores terrestres ao longo da Europa, visando permitir um fluxo rápido e seguro de tropas, veículos, armas, munições e suprimentos logísticos. Segundo uma reportagem do The Telegraph, a OTAN está na fase final de ampliação de portos e bases navais na Holanda, Grécia, Itália e Noruega, para permitir o desembarque de dezenas de milhares de tropas, equipamentos e veículos de uma só vez. Dos portos na Noruega, as tropas da Aliança podem se espalhar rapidamente pela Suécia e Finlândia, um país que faz fronteira direta com a Rússia. Dos portos holandeses, a Aliança pode chegar rapidamente aos países bálticos, que também fazem fronteira direta com a Rússia, e através dos portos na Itália, Grécia e Turquia, a Aliança protegeria o Mediterrâneo e o seu flanco sul, podendo também, a partir de lá, enviar tropas para a Romênia e Bulgária no Mar Negro. No encontro da OTAN em Vilnius, em 2023, ficou decidido que esses portos e corredores devem ser capazes de permitir a movimentação de, no mínimo, 300 mil soldados. Todos eles devidamente acompanhados por milhares de veículos, blindados, aeronaves, armas, munições e suprimentos, que chegarão aos pontos de conflito no leste europeu principalmente por via férrea, com as rodovias também desempenhando um papel importante. Com a invasão russa da Ucrânia aumentando cada vez mais de intensidade, chegando mesmo a incluir a abertura de uma nova frente de combate em Kharkiv, e com a Rússia aumentando o tom e a intensidade das suas ameaças contra a Aliança, a OTAN sabe que a perspectiva de uma guerra contra a Rússia, mesmo limitada a algum país membro mais periférico, não pode ser totalmente descartada, e por isso a Aliança precisa estar preparada para responder a esse cenário com toda a sua força. Siga as notícias e as novidades do mundo militar também no Spotify. Conteúdos novos em formato podcast todos os dias. Siga-nos por lá e leve o conteúdo do canal para onde você for. É só clicar no link que está aqui na descrição.